Fique agora com o podcast Fraternal. Apresentação: Luiz de Vitro. Convidada de hoje, Fernanda Jayada, nutricionista e terapeuta Ayurveda. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui novamente reunidos para falar sobre mais um pilar aqui da saúde. Estamos recebendo novamente a Fernanda, que é nutricionista, trabalha também com a parte da medicina indiana, medicina ayurvédica, com Ayurveda. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Esse tema aqui numa sociedade na qual cada vez está as coisas mais fáceis e automatizadas, a gente vai falar sobre atividade física, a importância do movimento no nosso dia a dia. E a gente vai mostrar a importância desse movimento para cada um de vocês, não só do ponto de vista físico mesmo, mas como ele reverbera na nossa saúde mental, no emocional, né? Hoje em dia, já quando a pessoa vai fazer um acompanhamento psicológico devido à depressão, ansiedade, já é aconselhado por vários profissionais para a pessoa também praticar, fazer alguma atividade física, e quais são as pontes, as conexões que tenham a ver também com as aberturas aí para a parte da espiritualidade, como eu movimentar o meu corpo afeta o meu espiritual. Então, boa noite novamente, Fernanda, mais uma noite aqui. E primeiro eu vou pedir para você falar as percepções, né, da medicina ayurvédica, do Ayurveda, em relação ao movimento. Qual que é a importância dentro do Ayurveda do movimento, da atividade física? Então, o Ayurveda vai falar muito mais de movimento do que atividade física, né? E o Ayurveda vai falar de que nós somos seres de movimento e que nós devemos nos movimentar todos os dias. E, principalmente, a melhor opção, o mais adequado, seria o movimento, a atividade física, pela manhã. Por quê? Porque a mente está mais fresca, né? A gente já cumpre uma atividade, a gente já prepara todo o nosso sistema, a gente já prepara a nossa digestão para acontecer ao longo do dia. Então, a atividade física é como um preparatório para você poder enfrentar o teu dia que vem pela frente. A atividade física no Ayurveda, ela não é vista como uma atividade exaustiva, extenuante, não. Ela diz que nós devemos atingir até 50% da nossa capacidade máxima. Então, não é como um treino hoje em dia, né, de crossfit, de HIIT, de explosão. O Ayurveda não orienta, não é isso que os livros clássicos trazem. E eu tento trazer, sempre que eu falo do Ayurveda, a forma mais purista possível para fazer jus a essa tradição tão bonita e tão milenar, e para que também não haja distorções, né? Para que essa tradição se perpetue da forma como deve ser perpetuada. E os livros clássicos orientam justamente isso, que a gente não precisa atingir o nosso ápice, né? O cansaço, a exaustão, como numa maratona, correr 21 quilômetros, 42 quilômetros, não é chegar na exaustão, mas sim perceber quando eu chego até 50% da minha capacidade. A gente costuma dizer que é o momento que você sente aquele suorzinho escorrendo, já você está em 50% da sua capacidade. A depender da pessoa. Mas a gente vai se conhecendo e vai percebendo qual é o meu limite. E aonde eu ainda não chego no meu limite. O Ayurveda diz para que nós não cheguemos até esse limite. E por que não chegar ao limite? Por que não correr uma maratona de 42 quilômetros? Por que não fazer um crossfit, um HIIT? Porque há um desgaste. Há um desgaste das articulações, há um desgaste ósseo, há um desgaste de todo o sistema. Eu não preciso chegar a isso. No Ayurveda eu estou falando de preservar, de equilíbrio. Quando eu tenho exercícios extenuantes para o Ayurveda, eu estou trabalhando numa zona de desequilíbrio, de excesso. E não é isso que eu preciso. Eu preciso ter o quê? Exercícios, movimentos diários, uma rotina. O que também não é
faço exercício 2, 3 vezes por semana. Não. Todos os dias. De domingo a domingo. O movimento ele é prescrito, ele é recomendado todos os dias. Então, que todos os dias você faça pelo menos 30 minutos. É muito melhor você fazer todos os dias 30 minutos do que fazer 2 horas 2 vezes por semana. E quando nós falamos em fazer todos os dias, o Ayurveda fala muito em rotina. O corpo gosta de rotina. O corpo gosta de acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, se alimentar no mesmo horário, fazer atividade física no mesmo horário e tudo isso de forma constante. E é aí que a gente vai ter os resultados. Então, ele não prescreve um tipo de movimento, mas qualquer movimento é bem-vindo. E tem que ser um movimento que te traga prazer. Pode ser uma caminhada, pode ser uma musculação, pode ser uma corrida leve, pode ser qualquer movimento que o corpo execute. Eu sou suspeita para falar, eu sou praticante de yoga há 16 anos. O yoga ele faz parte da Ayurveda, da medicina ayurvédica ou não? Ele entra no Ayurveda, ele não está prescrito nos livros clássicos, mas ele é uma outra fatia que a gente estuda, que tem tudo a ver com esse estilo de vida, com todo o conhecimento que o Ayurveda traz. E o yoga é uma atividade biopsicofísica, então vai tratar de equilíbrio emocional, vai tratar de algo que a medicina moderna vem cada vez mais estudando. Os neurocientistas estão aí a todo vapor, né, com todo o gás estudando isso, que é o nosso sistema nervoso central. Né? A nossa coluna é o nosso grande eixo. E dessa coluna a gente tem toda essa ramificação, esses cabos. Né? Pela nossa coluna passa todos esses neurotransmissores, esses neurônios. Então, ter todo esse sistema nutrido, oxigenado, através do movimento, através da atividade física, é essencial. E quando a gente faz atividade física, o que a gente está fazendo? A gente está oxigenando o nosso corpo, a gente está nutrindo o nosso corpo. E aí há uma nutrição do sistema nervoso central, uma nutrição do sangue, uma oxigenação do sangue, uma oxigenação de todo o sistema. E algo que está mais oxigenado está mais nutrido, tem mais circulação, os nutrientes entram em maior atividade. O que é a necrose? Necrose é a ausência de oxigênio. Meu dedo necrosou porque não tem mais oxigênio ali. Então, o que a gente executa no yoga é essa oxigenação para todo o organismo. E a gente só tem oxigênio quando a gente cria espaços. Espaços entre as vértebras, espaço no peito, espaço no corpo. Né? Uma pessoa que tem deficiência na coluna tem uma coluna comprimida, tem uma coluna fechada, tem uma coluna compactada. E o yoga vem o quê? Ele vem fazer uma expansão. Né? Uma expansão, ele vem trazer mais espaços, vem proporcionar mais oxigenação entre essas vértebras. E o nosso grande eixo, o que nos mantém em pé, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, é esse grande eixo que é a coluna. Né? Eu acho que a medicina ainda não devotou, não entregou todo o poder que existe nessa coluna. Né? E a medicina, muitas culturas orientais medem a longevidade através da coluna. Uma coluna saudável faz parte de um corpo longevo. Uma coluna saudável faz parte de uma pessoa saudável. Né? E a coluna ela é fundamental para o nosso cérebro, para o nosso sistema, para o nosso movimento, né, para tudo que a gente faz. E o quanto nós somos dependentes de uma coluna sadia, né,
nutrida, oxigenada. Então, eu sou uma adepta do yoga já há muito tempo e os benefícios do yoga são inúmeros, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, repito, yoga não é parado, yoga não é lento, yoga tem muito a ver com equilíbrio mental, com força mental, com resistência, com ultrapassar limites, né? Com fortalecer. E um corpo forte é uma mente forte. Um corpo forte acolhe um espírito forte, né? Resiliente, que é capaz de passar pelas dificuldades da vida com mais resistência. E uma dúvida que eu tenho em relação à Ayurveda é se a quantidade de atividade física, de exercício, de intensidade tem a ver com o nosso dosha, ou seja, com a nossa constituição energética. Então, por exemplo, Pitta, Vata, Kapha teriam condições diferentes de intensidade de exercício dependendo do tipo energético? Excelente pergunta, excelente. A gente tem que fazer um podcast sobre Vata, Pitta e Kapha, porque é um assunto bem longo. Mas, para quem está ouvindo pela primeira vez esses termos, Vata, Pitta e Kapha são doshas. A palavra dosha em sânscrito significa desequilíbrio. E nós somos seres que necessitamos estar em constante equilíbrio. Porque toda hora a gente está girando os pratinhos, equilibrando e desequilibrando. Então, nosso papel, né, a nossa atenção é estar o mais equilibrado possível. E como a gente se equilibra? Se equilibra pela alimentação, se equilibra pelo sono, se equilibra pela atividade física, se equilibra pelo nosso rezo, nossa pausa, nosso silêncio, nossa oração, nossa meditação. E se equilibra também pela entrega que a gente faz na vida, né? Eu estou no trabalho que eu gosto, eu faço o que eu gosto, eu cuido da casa com gosto, com prazer. Eu cuido dos meus netos com gosto, com prazer. Eu trabalho 8 horas por dia numa empresa de tecnologia, eu gosto do que eu faço. Então, tem a ver também com o gostar, né? Ter prazer na atividade que você faz. E sim, respondendo a sua pergunta, Vata, Pitta e Kapha são os doshas no Ayurveda. Eles possuem desempenhos diferentes em atividades, nas diversas atividades físicas, né? Então, os grandes maratonistas, eles têm o elemento ar muito preponderante, né? Muito presente, porque eles são rápidos, são ligeiros, são leves, né? É como você assoprar uma folha de alface. Ela vai longe, ela voa, ela é leve. Essa característica ela está nos corredores, nos maratonistas, né? Os pugilistas, os halterofilistas, eles têm uma outra constituição, algo mais denso, mais terra, mais pesado. Então, seriam exercícios diferentes, né? Uma pessoa que faz corridas curtas, mas de grande intensidade, que precisam de sprints, são pessoas de característica Pitta, né? Rapidez, agilidade, transformação. Então, sim, essa pergunta é excelente, porque quando a gente analisa cada dosha, é possível, sim, orientar atividades físicas diferentes para cada dosha. E hoje em dia, yoga, na própria medicina, já é estudado o tipo físico da pessoa, que é o mesomorfo, né, endomorfo, sim, que é muito semelhante ao desenho dos doshas, sim, do Pitta, do Vata e do Kapha, né? É que quando a gente fala desses tipos, a gente está falando só do físico, sim, da estética, do plástico, da plasticidade, né? E o Ayurveda ele vai mais além. Ele vai te analisar fisicamente, ele vai analisar a forma como você fala, seu tom de voz, o comprimento do seu pescoço, a penetração do seu olhar, se você tem cabelo ou se você não tem, se você tem cabelo grisalho em uma forma precoce, se os cabelos grisalhos apareceram precocemente, né? Se você tem os ossos largos, compridos, se você é esguio, se você não é.
Eu até costumo brincar, né? Que uma analogia muito fácil é a gente lembrar daquele desenho do Popeye, que tem o Brutus, a Olivia e o Popeye. Ali a gente pode olhar os 3 elementos. A Olivia, muito leve, sempre aérea, nunca sabe para onde vai, o elemento ar muito presente ali. Brutus não, ele tem um elemento mais ground, mais chão, né? Bruto. Mais forte. Então ele tem o elemento terra, né? A terra, ela é mais densa, né? Se você pega a terra e coloca a água, que é o elemento que compõe o dosha kapha, água e terra, uma coisa mais pesada, mais densa. O Brutus é assim. E o Popeye não, né? Forte, ativo, é aquele cara que vai dar o sprint, que tem as ideias, que soluciona tudo. Então, é uma analogia simples, mas muito fácil de a gente identificar 3 corpos diferentes, 3 estruturas diferentes. Fala para o pessoal que está assistindo quem que é quem. Brutus seria Brutus o seria o Kapha, a a Olivia é o Vata, porque está e sempre... o Popeye é o o Pitta. Popeye é o Pitta, né? A Olivia sempre, ela até chega a envergar, né? De tão magra que ela é, o vento Inclusive, bate, o nome dela é né? Olivia Palito. É, Que ela parece. justo. E isso é uma característica do dosha vata, né? As pessoas que têm a predominância desse dosha vata são pessoas mais magras, mais esguias, mais longilíneas. E nós todos temos os 3 doshas. Você tem os 3 doshas, eu tenho os 3 doshas. O que difere é a preponderância, é aquilo que salta mais, né? Mas todos nós temos os 3. Mas tem 2 que se destacam. E são esses 2 que o Ayurveda trabalha e tenta sempre equilibrar. Então, o Ayurveda vai sempre trabalhar no equilíbrio. Então a gente já é todo mundo desequilibrado já. Pelo ponto de vista da Ayurveda, já está todo mundo desequilibrado e você tem que ficar a vida inteira trabalhando para se equilibrar. Do ponto de vista do Ayurveda, o que nos desequilibra? O estresse, o clima, as emoções, a comida, a falta de sono, a privação das nossas urgências naturais. Então, não comer, ter sede e não tomar água, ter sono e não dormir, ter vontade de fazer cocô e não fazer cocô, segurar o xixi, muitas mulheres seguram o xixi. Então, isso é a supressão das nossas urgências naturais. E suprimir uma vez, tudo bem, teu corpo dá conta. Agora, passar uma vida segurando, passar uma vida tendo fome e não comendo, tendo sede, depois eu tomo água, tenho vontade de ir no banheiro, mas depois eu vou ao banheiro, suprimindo por anos e anos e anos e anos, a consequência é uma só, doenças. Né? Então, o Ayurveda é um respeito ao corpo, uma conexão ao corpo. Está com sono, vai dormir. Está com sede, bebe água. Está com fome, vou comer. Então, a gente se equilibra dessa forma, né? E a partir do momento que a gente nasce, a gente já desequilibrou, né? Então, é aquela luz na maternidade, Um monte de gente falando um monte de gente falando alto, é o som, é trocar, a gente já desequilibrou. E o trabalho do Ayurveda é sempre a gente voltar ao nosso estado natural, né? O estado natural de fala, de corpo e de mente. Então, é sempre volta para o estado natural, volta. E aí a gente tem a meditação, a gente tem a boa alimentação, a gente tem a atividade física, a gente tem uma série de coisas na palma da nossa mão, super disponível e acessível. Não tem desculpa para ninguém, né? Não fazer tudo isso, mas depende dessa força interior que nos move, né, para sermos seres melhores. É interessante essa questão da atividade física, porque quando a gente estuda as regiões mais longevas do mundo, a gente vê essa questão do movimento, e é um movimento natural, ou seja, a grande maioria dessas regiões são regiões montanhosas, o que faz com que a inclinação faz com que as pessoas tenham um gasto calórico maior, só que é um gasto calórico natural. Da própria inclinação do ambiente. A maioria das regiões são regiões litorâneas, ou seja, eles saem para caçar, ou seja, eles vão pescar, faz aquele movimento de
pesca, né? Nada. Geralmente são regiões mais rurais, menos industrializadas, então vai de um lugar para outro, vai a pé, ou regiões, lugares mais distantes, vai de bicicleta. Então dificilmente eles usam carro, moto, só se eles vão para a cidade grande, né? Então a grande maioria tem alguma coisa que cultiva no quintal, então eles plantam, eles agacham, eles colhem, eles mexem na terra. Então é muito interessante essa questão do movimento suave, do movimento natural, né? E quando a gente pensa nessa questão do movimento, pensando, por exemplo, no yoga, ou até mesmo dentro da medicina chinesa, que tem a acupuntura e tudo mais, a gente tem o tai chi também, que são movimentos mais suaves. O que a gente muitas vezes esquece de falar, principalmente o pessoal que está assistindo, é que a gente acredita dentro da medicina do Ayurveda e da medicina chinesa que existem caminhos de energia, né, meridianos, que percorrem o nosso corpo, que seria meio que como se fosse o fluido vital, o Qi, a energia, que dentro do Ayurveda é o prana, né, essa energia que está circulando por todo o meu corpo e me traz vida. E quando eu circulo essa energia do ponto de vista energético, do ponto de vista espiritual, eu estou movimentando o meu espírito, né? Tanto que na Grécia, quando a gente fala de ar, a gente fala de pneuma, e pneuma seria esse sopro, né? Esse ar, né, o pneuma seria esse espírito, essa vida. Então, quando você se movimenta, você faz com que o seu corpo volte a ter vida, né? Sim. E eu vi recentemente um neurocientista falando, né, que muitas pessoas começam a se exercitar e começam a melhorar de vários sintomas, de várias doenças, e falam, nossa, a atividade física me curou, né? Mas ele falou assim, olha só, a gente tem que olhar a atividade física, o movimento, não como uma cura, e sim como um retorno à obediência, é o mínimo que a gente precisa fazer. Porque devido à nossa questão evolutiva, todo o nosso corpo ele já foi preparado para ter o movimento, porque os nossos ancestrais só sobreviveram por se movimentarem, por saírem para caçar, por quando estava muito frio eles procurarem uma outra morada. Então sempre teve o deslocamento, o movimento. Então a gente evoluiu de tal forma que o nosso corpo precisa de movimento. Assim como aquele velho exemplo do avião, né? Que se ele fica muito tempo no solo, ele vai estragando, vai enferrujando, dá problema para dar partida. Com o nosso próprio carro é assim. Sim. Quando a gente vai viajar, geralmente a gente fala para alguém dar partida para a gente, que a gente vai ficar 6 meses fora, porque senão, quando a gente voltar, a bateria vai estar sem estar funcionando. Sim. E pela própria Organização Mundial da Saúde, a gente tem essa estimativa, né, de 150 minutos semanais para atividades leves ou 70 minutos de atividade intensa. Então, eu acho que é novamente o que você vem falando aí em todos os nossos encontros, de que a Ayurveda, ela só traz, né, um ensinamento milenar do que a medicina está querendo comprovar agora, mas já estava tudo já explicado há muitos anos, né? Já. E você falou dessa ancestralidade, né? Veja nossos ancestrais, né? Os nossos avós, bisavós. Eles viviam no campo, eles acordavam cedo, eles trabalhavam na roça, um trabalho pesado, já era uma atividade física, já era um movimento. Nem precisava dobrar pneu, girar pneu. Não tinha HIIT, não tinha crossfit, não tinha problema de coluna. Eles almoçavam ao meio-dia, meio-dia e meia, né? O sol ali, esse fogo digestivo, eles almoçavam com fome, então tinha fogo digestivo, que é o Agni, em sânscrito, fogo digestivo. A digestão era bem feita. Eles ficavam um bom tempo sem comer, 4, 5, 6 horas sem comer. Não tinha belisco, não tinha lanchinho, não tinha nada disso. Né, e trabalhavam, depois voltavam para casa, se alimentavam e dormiam cedo. E acordavam cedo. E os caras tinham barriga tanquinho. Sem precisar fazer essa loucura que é hoje. Eram pessoas muito saudáveis. Né? É claro, tem um outro lado aí que diagnóstico de doenças demoravam, as pessoas morriam mais cedo porque não tinham tanto acesso. Mas se você pegar a raiz, né, pegar esses ancestrais lá na base, você vai ver como é que as coisas funcionavam, né? E o movimento natural,
O Ayurveda fala isso, não precisa desgastar o corpo. Eu acho, sinceramente, uma maratona de 42 quilômetros, 21 quilômetros, muito desgastante para o corpo. Né? Desgaste de articulações, um desgaste muscular, toda a reposição, o quanto você perde, é muito para o corpo, né? É muito impacto, é muito desgaste para o corpo. Será que a gente aguenta? Será que a gente precisa de tudo isso? E Então, você falou muito sobre essa questão da saúde da coluna, né? Antes da gente finalizar, da importância da gente cuidar da nossa coluna, e é muito do que a quiropraxia faz, né? Esses ajustes das articulações da coluna. Quiro, né, vem da palavra mão, e praxis são essas práticas, então, com as mãos. Só que a gente se esquece que os americanos, os canadenses quiseram se intitular o pai da quiropraxia, mas isso é uma grande mentira, né? A quiropraxia, esse ajuste da coluna, esse alongamento, esses movimentos, né, para alinhar, isso daí é feito desde o Egito Antigo. E vai passando por todas essas culturas, civilizações mais antigas, pelos indígenas, etc. Chegando no Japão, que tem os ajustes ali, que chama Seitai, que são com alguns instrumentos ali de madeira. E a quiropraxia não tem pai nenhum americano, né? Ele só é um sistematizador, ele só organizou os conceitos ali e popularizou, né? Mas a quiropraxia ela já é feita pelos nossos ancestrais há muito tempo. Então, a importância desse cuidado com a saúde da coluna, né? E lá na clínica, hoje em dia, o que a gente mais pega são pessoas com dor na lombar, né? Então, a questão da dor na lombar, como que a gente resolve? Atividade física, uma boa alimentação, cuidando das emoções, né? Tudo isso é de fundamental importância, porque senão a pessoa não vai ter saúde no corpo se ela não cuida da coluna dela. É o nosso grande eixo, a coluna, né? E eu acho que pensar com profundidade o que representa a coluna em nós, né? Sem a coluna, a gente não anda. Sem a coluna não há movimento. Coluna é estabilidade. A gente precisa ter uma coluna forte e flexível. Uma coluna que tenha espaços, né? Que esses espaços entre as vértebras aconteçam. E não uma coisa compactada, densa, amassada, fechada. Né? E isso é um outro podcast também. O quanto isso representa... Qual é a metafísica dessa coluna judiada? Qual que é a metafísica de uma hérnia, de uma protusão, né? De uma dor ciática? Enfim, a gente pode discursar aqui por horas... Mas a coluna ela é o nosso grande eixo. E é ali que vai passar toda essa ramificação dos nossos neurotransmissores, né? E falando nessa questão dos neurotransmissores, essa questão emocional da atividade física, né? Cada vez mais pessoas com crise de ansiedade, depressão, são encaminhadas para fazer atividade física, justamente por a gente liberar neurotransmissores como, por exemplo, os endocannabinoides. Ou seja, dentro de você já tem toda uma farmácia, uma bioquímica, que quando você se exercita, te deixa mais preparado para o dia, como você falou, te deixa mais motivado, pronto, né, atento para as atividades, né. E aí eu sempre brinco, quando eu vou fazer uma palestra num centro espírita, ou em algum lugar, eu falo assim que você fazer uma caminhada, fazer uma arte marcial, fazer uma natação é um autopasse. Porque se você vai lá, sai daquele lugar, né, com uma sensação de, nossa, né, parece que eu tô agora energizado, novo. Como é que fica o seu emocional? Fica equilibrado. E se seu emocional está equilibrado, aquela energia negativa, aquele obsessor que estava querendo chegar perto de você ou estava até mesmo te atormentando, ele fica ali sem ter brechas para atuar na sua mente, para... É uma blindagem, né? É uma blindagem, né? E te deixa muito mais próximo do seu mentor, de espíritos de luz, de orientações mais elevadas, fazendo uma atividade física. Então, novamente, batendo sempre nessa tecla, todos os nossos encontros, tudo que a gente está falando aqui não é só para o corpo físico, também é para o nosso corpo mental, emocional e espiritual. Certo, Fê? Certo. Então, queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui mais um encontro e a gente volta em breve com
mais ensinamentos aqui, ó, da nossa mestra. Vocês não sabem, mas ela já foi várias vezes para a Índia aqui. E agradecer aqui também o pessoal da produção aqui, ó, o Jefferson, o Ricardo, a Mara, por nos cederem o espaço para trazer essas orientações aqui para vocês, mas podem ter certeza que os primeiros beneficiados somos nós. É quase que um egoísmo fazer esse programa, porque aí a gente aprende aqui um monte de coisa, né? O pessoal lá fazendo joinha ali, ó. Tá bom? Valeu, pessoal.